Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Minutos de Conexão. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma história esquisitíssima, ocorrida lá no primeiro livro de Samuel, especificamente no seu capítulo 28. Ao longo dos séculos, ao longo da história da igreja, cristãos e não cristãos se espantam ao lerem a história contida em 1 Samuel capítulo 28. Do lado dos não cristãos, existe um uso indevido do texto para justificarem as suas práticas mediúnicas, práticas espíritas e ocultistas, desconsiderando todo o restante da Bíblia, que vai frontalmente contra todos esses atos de espiritismo e ocultismo. Já do lado dos cristãos, ou pelo menos da maioria deles, existe um certo escândalo ao suporem, ao pensarem que realmente tenha sido Samuel quem tenha aparecido a Saul naquele evento. Pois bem, a nossa história de hoje começa com Saul, o primeiro rei de Israel, se dirigindo a uma cidade próxima à sua, a cidade de Endor, para se encontrar com uma mulher misteriosíssima, uma pitonisa, uma médium, a médium de Endor. E assim que ele chega na cidade, na calada da noite, Saul, junto com a sua comitiva, se dirige para a casa dessa médium. E assim que a encontra, Saul faz um pedido a ela. Saul pede para que ela invoque dentre os mortos o espírito de Samuel, para que ele pudesse então conversar com esse espírito. Diz o texto que assim que a mulher vê e percebe que o espírito está ali, ela toma um susto. Ela fica pasma, com medo, e ela grita, diz o verso 12 do capítulo 28. Agora a grande pergunta é a seguinte: quem apareceu a Saul naquela noite? Será que quem apareceu a Saul foi realmente Samuel? Ou será que quem apareceu a Saul foi um espírito maligno travestido de Samuel para enganar tanto Saul quanto a médium? Quem apareceu a Saul naquela fatídica noite? Em que pese as opiniões contrárias e eu as respeito, a mim me parece, e eu digo que me parece porque o texto é dificílimo e eu conto com a possibilidade do erro, mas a mim me parece que quem apareceu a Saul naquela noite realmente foi o profeta, o homem de Deus, Samuel. Isto por pelo menos 4 motivos. Primeiramente, contextualmente, faz mais sentido acreditar que foi Samuel quem apareceu a Saul naquela noite. Você lembra do contexto? O contexto era o seguinte: se você voltar alguns capítulos atrás, até mais ou menos o capítulo 15, você perceberá que Saul havia rejeitado Deus. Saul havia virado as costas para Deus, abandonado Deus. Saul não queria saber de Deus, nem sobre as coisas que Deus queria para a vida dele. Em razão disso, Deus, por meio do seu profeta Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 15, Deus dá uma palavra a Samuel para dar a Saul. E Deus diz o seguinte a Saul por meio de Samuel: Saul, o reino foi tirado de ti, foi rasgado de ti e foi dado a um homem melhor que você, foi dado a Davi. A partir do momento que Saul ouve essa profecia acerca dele, de que o seu reino seria transferido para Davi, Saul se torna um homem absolutamente obsessivo em trabalhar somente para manter o seu trono e o seu reino, lutando contra Deus e fazendo de tudo para que a profecia de Deus não se cumprisse na vida dele. E em 1 Samuel capítulo 28, Saul ele está prestes a empreitar uma de suas mais difíceis e maiores batalhas contra o arquirrival inimigo, o povo filisteu. Diz a Bíblia que Saul estava com muito medo, apavorado, possivelmente com medo de perder o trono, a sua posição de rei de Israel. Foi então que Saul se lembrou de Deus. Só que Saul se lembrou de Deus não para se arrepender, não para confessar os seus pecados e abandoná-los, voltando-se humildemente ao Senhor. Saul foi consultar a Deus para que Deus desse uma estratégia a ele, militar de guerra, para que ele vencesse os filisteus e consequentemente se mantivesse no seu posto, sentado na sua cadeira de rei de Israel. O que ele fez então? Com muito medo e apavorado, Saul foi atrás de Deus, foi consultar a Deus. Tentou consultar a Deus por meio dos sonhos.
tentou consultar a Deus por meio do Urim e Tumim, uma forma misteriosa que Deus se revelava por meio dos sacerdotes. Foi tentar buscar a Deus por meio dos profetas, mas tanto por sonhos, quanto por Urim, quanto pelas profecias dos profetas, Deus emudeceu. Deus não se relacionou com Saul. Vendo que Deus não falava com ele, de jeito nenhum, ele lembrou-se então do profeta Samuel, mas lembrou-se também que ele havia morrido. Foi então que Saul teve a péssima ideia de procurar uma necromante, uma médium, para que trouxesse então o espírito de Samuel, para que ele pudesse perguntar a esse espírito o que ele deveria fazer como estratégia militar. E assim que ele encontrou o espírito de Samuel, lembram o que Samuel disse a ele, lá em 1 Samuel 28:17? Disse Samuel: o Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou de suas mãos o reino e deu ao seu próximo, Davi. Contextualmente faz mais sentido acreditar que foi Samuel que apareceu a Saul, porque Samuel, mesmo morto, ele continuou repetindo a mesma mensagem que Deus havia dado a Saul lá em 1 Samuel capítulo 15, de que o reino seria tirado dele, Saul, e transferido a alguém melhor do que ele, no caso, Davi. Até do mundo dos mortos, Deus mostrou a Saul de que ele continuava reinando e de que a sua mensagem e a sua palavra não mudaria. Mesmo do mundo dos mortos, Deus provou a Saul de que ele era Deus e de que a sua palavra jamais se alteraria. Por isso que contextualmente faz mais sentido em acreditar que foi Samuel que apareceu a Saul naquela fatídica noite que antecedeu a guerra contra os filisteus. Mas há um segundo motivo pelo qual eu creio que foi Samuel que apareceu a Saul. Se você ler 1 Samuel 28, você vai perceber que o espírito de Samuel faz algumas profecias acerca da morte de Saul e de seus filhos. E se você ler mais à frente, 1 Samuel capítulo 31, você perceberá que todas as profecias se cumpriram. Por isso, faz mais sentido acreditar que foi Samuel quem apareceu a Saul naquela noite. Mas há um terceiro motivo. A médium, a pitonisa, gritou de medo. Não é normal uma mulher que trabalha com aquilo se espantar, ficar com medo. Ela percebeu que algo saiu do seu controle, algo foi diferente. Ela percebeu que aquele evento foi diferente de todos os outros que ela já havia feito. E ela gritou de medo, ficou apavorada, mostrando que Deus estava ali presente, que Deus havia autorizado aquele evento da aparição do Espírito de Samuel. Mas há um quarto motivo, e eu penso que é o principal motivo. A Bíblia diz, durante todo o capítulo de 1 Samuel 28, que foi realmente o Espírito de Samuel que apareceu a Saul. A Bíblia diz isso, o autor do livro de Samuel acreditou que foi realmente Samuel quem apareceu a Saul naquela noite. E essa prova textual bíblica é a maior delas, sem dúvida nenhuma. Deus é contra a invocação de espíritos? Sim, Ele é. Sempre foi e sempre será. Entretanto, Deus, algumas vezes, Ele quebra os seus padrões de atuação. Por exemplo, se você ler Hebreus 9, lá a Bíblia diz que está ordenado ao ser humano morrer uma só vez. Só que nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que morreram 2 vezes. E outros exemplos de pessoas que nem morreram, quebrando esse padrão. Nesse evento aqui de 1 Samuel 28, Deus quebrou o seu padrão de atuação. Deus saiu lá, Deus enviou um servo lá do mundo dos mortos, por meio de uma necromante, de uma médium, para dizer que até dali ele reinava, quebrando o seu padrão de atuação. A lição principal disso, o problema não é somente quando nós viramos as costas para Deus, mas o principal problema é quando Deus vira as costas para nós, por causa da nossa rebeldia e da nossa dureza. Se você está nessa condição, arrependa-se, pois ainda há tempo de você não ser rejeitado por Deus. Se você gostou
dessa explicação de 1 Samuel 28, eu peço que você compartilhe isso com as pessoas. Vá lá no nosso canal Minutos de Conexão, se inscreva, acione o sininho para outras notificações. Que Deus te abençoe.